área de anistia te levo para o banco do réu, mesmo se a turba cantar pra pneus. Nada de anistia, tire o cavalinho dessa chuva. Na hora do sufoco ninguém te ajuda. Você vai implorar até pro Flávio Dino, mão algemada com seus milicos. Nada de anistia, leve o gado contigo. Vou me acabar de beber E abraçar foliões pelo bar, fazer um carnaval com samba e trio. Só pros milicos se ferrar, nada de anistia. Não vem agora espernear. E leve junto para um beco profundo cada patriota que espernear. Nada de anistia, te levo para o banco do réu, mesmo se a tuba cantar pro pneu. Na área de anistia pra quem matou na maior pandemia do mundo. Não vem agora espernear. Você vai implorar até pro Flávio Dino, mão algemada com seus milicos. Nada de anistia, leve o gado contigo. Vejo a papuda no teu caminho, de uniforme e banho de sol. Dentro da cadeia vai te vacinar, E nem vai ter live pra chorar. Nada de anistia, não vem agora espernear. E leve junto para um beco profundo cada patriota que espernear. Você vai implorar até pro Flávio Dino, mão algemada com seus milicos. Nada de anistia, leve o gado contigo. Vou me acabar de beber E abraçar foliões pelo bar, fazer um carnaval com samba e trio. Só pros milicos se ferrar, nada de anistia. Quero ver a turma punida, não vem agora espernear. Em breve o Xandão vai te pegar. Em breve o Xandão vai te pegar. Em breve o Xandão vai te pegar. Nada de anistia, nada de anistia. Em breve o Xandão vai te pegar. Olá a todos, cidadãos e cidadãs, espero que estejam bem. Eu sou Vitor Souza e estou aqui diretamente do dia 29 de fevereiro de 2024 para dar início a mais um emocionante episódio do Midcast Política. Estamos no ano em que todos esperamos que supere as expectativas deixadas por 2023. Aqui mergulhamos nos eventos da última semana que moldaram o panorama político nacional. Prometemos trazer não apenas informação, mas também uma dose de esperança e até mesmo um toque de humor na medida do possível. Estão preparados? Então vamos lá! Hoje aqui comigo temos ele, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Gostou da abertura feita pelo Gepeto? Eu acho que eu entrei no chat errado aqui, cara. Já vou procurar onde é que era a gravação do comentarismo de portal. Mas quer saber, Vitor, hoje, assim, a sua apresentação, ela combinou essa coisa mais calma, porque eu tenho motivo pra estar bem. É mesmo, cara? Eu tenho motivo pra estar bem, não sei se tá aqui na pauta, porque, desculpa, gente, eu não leio todos os tópicos da pauta, é muito grande, assim. Mas a gente teve a
da prisão do deputado Capitão Assunção aqui no estado, né? Tá lá preso, tá na cela, tá com as grades na frente dele lá, tava com tornozeleira eletrônica, descumpriu as ordens, Xandão mandou lá, prende o capitão. Então, algum capitão já tá preso. Olha aí, temos um começo. Foi esse que concorreu à prefeitura em 2020? Sim. Eu lembro desse nome, cara. Mas ele tava lá como deputado, postando vídeos, tirando a bateria da tornozeleira eletrônica, xingando o judiciário. O cara falou, pô, vacilo, hein? E fechando o nosso trio de hoje aqui, temos ele de volta aqui ao Midcast Política depois de um longo período sem participar aqui com a gente. Senhor Basso, tudo bem? Como está você? Tudo bem, Vitor. Oi, Hipólito, né? Tipo, tirando esse calor, né, infernal, tá direto inferno. com uma circunçal lá do inferno que tá vindo pra cá, tá tudo bem, né? Vendo aí, gostoso, né? Operação Lesa Pátria, tá assim, tipo, fazendo eu levantar de manhã, tomar um café gostoso e abrir o Twitter com menos raiva. Exatamente. Dizem as más línguas que talvez Thaís Kisuke apareça daqui a pouco aqui para completar o nosso quarteto, então já fica aqui o aviso. Bom, Rodrigo e Sr. Basso, agora sem mais delongas e sem chat GPT, vamos iniciar o episódio com o bloco... Pesou o clima, hein? Bom, vamos iniciar o episódio pegando aqui um rescaldo na polêmica envolvendo a fala do Lula na semana passada sobre o massacre que está sendo promovido pelo governo de Israel em Gaza. A gente já falou muito no episódio passado sobre isso. Inclusive, foi bastante citado aqui no episódio, né? Como se caso eu estivesse participando, faria uma espécie de contraponto aqui aos meus colegas de bancada, mas, pelo contrário, eu concordei em quase tudo que foi falado no episódio. E para quem escutou a parte do episódio passado, ouviu um pouquinho da minha opinião e da Ana Raíssa, né, sobre o caso, porque eu cortei e depois botei lá na parte para a galera poder escutar. Mas essa semana, durante evento aqui no Rio de Janeiro, que na última segunda-feira, Lula voltou a dizer que Israel pratica genocídio em Gaza. Abre aspas para ele. Eu quero dizer para vocês que eu não troco a minha dignidade pela falsidade. E quero dizer para vocês que eu sou favorável à criação do Estado palestino livre e soberano, que possa esse Estado palestino viver em harmonia com Israel. E quero dizer mais, o que o governo de Israel está fazendo contra o povo palestino não é guerra, é genocídio, porque está matando mulheres e crianças. Fecha aspas. Em um segundo momento, Lula completou, abre aspas novamente. Não tentem interpretar a entrevista que dei na Etiópia. Leiam a entrevista. Leia a entrevista em vez de ficar me julgando pelo que disse o primeiro-ministro de Israel. O que está acontecendo em Israel é um genocídio. São milhares de crianças mortas, milhares desaparecidas e não está morrendo soldado. Estão morrendo mulheres e crianças dentro de hospital. Se isso não é genocídio, eu não sei o que é genocídio. A assessoria do Lula, né, o Padilha, o Amorim, né, o Celso Amorim tinham comentado que o Lula não ia pedir desculpas. Ele não só não pediu desculpas, né, como dobrou apostas, novamente falou em genocídio. Numa outra entrevista essa semana ele também repetiu, né, que era genocídio. E só que agora ele acho que pesou um pouco melhor, né, direcionando exatamente para quem direito, que é o governo de Israel. E além disso, essa semana a gente teve um piloto americano que ateou fogo ao próprio corpo em frente à embaixada de Israel em Washington e morreu por conta disso. Pessoas que estavam ali próximas disseram que ele chegou a gritar Palestina livre e tal. Seria um protesto, né, contra a ação dos Estados Unidos lá em Gaza. E hoje a gente teve assim, mais um brutal acontecimento nessa guerra. Nesse genocídio, né, que ao menos 112 pessoas foram mortas e 760 ficaram feridas durante a entrega de ajuda humanitária na faixa de Gaza. E é uma cena, assim, absurda, né, que é aquelas cenas de, não sei se é satélite ou drone. Cara, é uma cena, assim, que eu nunca tinha visto na minha vida, é realmente bizarra. E agora eu queria ouvir vocês, tanto sobre as novas falas do Lula, né, como esses acontecimentos novos que tivemos aí. Eu gosto que o Lula foi lá, né, o pessoal achou que ele ia voltar, ele falou, não só falo como falo mesmo, falo desse jeito mesmo, e eu, de verdade, era aquelas coisas que você olha que era pra, na verdade, ser vocês brincam às vezes, uma não notícia, né, porque o que ele fala é o que muita gente já tinha falado, inclusive falado antes já dele, talvez por não ter sido alguém que tem uma
assim, uma presença na política internacional tão grande quanto o Lula que repercutiu tanto, mas outras pessoas já tinham acusado de genocídio, outros presidentes, inclusive, já tinham falado de genocídio. O pessoal acho que ficou muito atrelado à questão lá da palavra de ter associado com o Hitler, mas, tipo, cara, é realmente uma questão de você só dar um contexto para as pessoas que, afinal de contas, nem todo mundo estudou todos os genocídios que tiveram, né, nos últimos séculos para poder fazer uma outra comparação, né? Você compara com o que consegue atingir o maior número de pessoas. E eu acho, assim, que é muito bom ele reforçar isso no sentido de que não vai ser. O pessoal tá achando que vai ser uma baita uma notícia, foi colocado um monte de coisa que agora vão vir sanções, vai vir toda sei lá, os outros países poderem criticar ele alguma coisa, e ele só esperou uns dias, viu que, na verdade, ninguém contestou, ninguém endossou, mas também não contestou, então falou, então não falei nenhuma bobagem. E falei de novo, e é bom que tenha tido uma voz para poder colocar em palavras assim, exatamente o que está acontecendo, para ver se isso chama atenção. Né? Do militar lá, eu cheguei a ver que o pessoal tava, do militar que tacou fogo no próprio corpo, eu cheguei a ver que o pessoal do Twitter tava passando as imagens, eu não vi. Aliás, o pessoal precisa começar a maneirar no Twitter, né, de colocar aviso, ou, né, aquele Muita negócio gente publicou sem postar aviso nenhum, né, cara? Bizarro, cara, tipo, porque a cena é forte, e aí o pessoal coloca lá e você tá rolando lá na timeline, de repente pula aquilo ali na sua frente, e eu acho que é impactante de ter colocado lá ele, se eu não me engano, aí é duro, porque a gente nunca sabe informação de verdade, aí vai do que ele gritou, do que ele falou, porque começa a vir várias versões. Mas claramente era em protesto ao que tá acontecendo na Palestina. E da ofensiva, tipo, Israel, eu acho que é imagem de drone, viu, Vitor? Uhum. Acho que não é de satélite, não, porque acho que faz mais sentido, drone. E é um negócio muito feio, né? Inclusive vieram um monte de pessoas falando assim, não, mas não foi isso, foi dado tiro de advertência, o pessoal acabou morrendo na hora de dispersar a multidão, e os caminhões de ajuda acabaram também correndo de medo, e o pessoal saiu com os caminhões e acabou atropelando. Mas, cara, o tanto de gente que foi, e pela imagem que de repente começa a acontecer o negócio, assim, é muita cara de pau falar que não utilizou aquilo ali como uma isca para o pessoal até lá e juntar, como já fizeram em outros momentos, né? Tipo, vai todo mundo pro norte da faixa de Gaza que tá livre, vai todo mundo pro norte e bombardeia lá. Né? Chega ajuda humanitária por um lado, concentrou um monte de gente, aproveita para fazer as ações militares lá. Então é um negócio muito covarde, cara, que me dá muito ódio de estar assistindo esse tipo de vídeo. Não, e mesmo se eles não tivessem atirado, como Israel tá alegando, quem causou toda a situação, né, para acontecer toda aquela aglomeração em busca do mínimo, né, para você se alimentar e sobreviver? Exatamente Israel. Então não há desculpa plausível nessa situação, né, qualquer que seja. Sim. Assim, tem muita coisa, cara, que a gente poderia e talvez deveria falar sobre o que acontece em Gaza, e vocês já considerem que não dá pra gente tocar em todos os pontos, não dá para analisar com tanta profundidade. Sugiro, ainda sobre a fala do Lula, que as pessoas escutem o último episódio do Xadrez Verbal. Sei que também não vai contemplar o que uma parcela do público gostaria de ouvir, mas eu acho interessante ter uma análise de historiadores competentes e que trabalham com política internacional há muito tempo, então o Xadrez Verbal está lá para isso. Claro que as pessoas podem questionar, podem comentar, colocar outros pontos de vista, outros tipos de análise, dar outras referências, e a esse respeito fica sempre aqui pra gente essa indicação, assim, quer comentar os nossos episódios, quer fazer um contraponto nas nossas postagens, no agregador de podcast, vai lá e faz, mas toma cuidado com as palavras que você vai utilizar, porque senão a gente não só não vai responder, como a gente vai bloquear, assim. Porque uma coisa é você fazer comentários sobre política, você condenar um genocídio que acontece. Então, sim, a gente às vezes tem comentários que eles extrapolam. As pessoas querem que a gente seja muito efusivo em relação a uma coisa, comentários mais exagerados, mais apaixonados. Nem sempre isso é possível. Nem sempre isso é possível, por mais horrível que sejam as situações. Além do que a gente aqui também a gente é um podcast de política nacional. Então, por conta da fala do Lula principalmente e dessas intervenções brasileiras antes no Conselho de Segurança da ONU ano passado, né, e agora também as posturas do Brasil na Assembleia Geral, isso aí a gente comenta, mas a gente
não tenho espaço aqui para poder fazer uma análise tão ampla a respeito disso e se aprofundar tanto. Com relação a esse comportamento das pessoas no Twitter que o Basso comentou, eu acho que é algo que vale ser ressaltado, porque esse genocídio que acontece em Gaza é algo que toca muito na movimentação política das esquerdas e agora da direita também, aqui no Brasil. Então a maioria dos nossos políticos, eles vão dar declarações sobre isso. Eles vão se posicionar, alguns casos para chamar público, para dizer que está fazendo alguma coisa, em outros casos porque a pessoa tem uma militância ativa com relação a essa questão há muitos anos. Então há de se diferenciar quem fala propriamente sobre o assunto e quem está usando esse acontecimento para poder se mediatizar. Esse é um ponto. O outro é sobre esse compartilhamento de imagens. Talvez a gente nunca tenha passado por a gente nunca tenha observado um tipo de conflito que ele seja mediatizado ao vivo dessa maneira, assim. Acho que eu e vocês também, a gente é de uma geração que acompanhou aquilo, aquela ideia de que, a Guerra do Golfo foi a primeira guerra transmitida ao vivo e tudo mais. Mas não se compara, o modo como essas imagens elas são chocantes hoje em dia, a quantidade de aparelhos que eles são capazes de registrar e transmitir imagem ao vivo hoje é absurda, a coisa se torna muito mais pessoal, se torna muito mais íntima, a gente acompanha o sofrimento dessas pessoas individualmente e também coletivamente. Então isso deixa tudo muito mais sensível. E no Twitter a coisa ela extrapola muito, assim, essas pessoas que têm páginas que deveriam ser informativas, ou perfis pessoais que deveriam ser informativos, mas que eles se tornam um constante replicar de imagens chocantes, como se a pessoa procurasse o tempo todo ali uma certa pornografia do sofrimento, em que ela quer mostrar imagens de cadáveres, ela quer mostrar imagens que elas vão chocar o público, e isso surte um efeito reverso. Você não vai sensibilizar o público com relação àquilo, você vai criar uma percepção blasé sobre aquilo, que é o que acontece com muito pesquisador desatento, que ele acompanha esse tipo de conflito e ele acha que ele deve ficar vendo essas imagens o tempo todo, e que isso é parte do trabalho dele, quando na verdade pesquisadores e pesquisadoras sérios, elas assistem ou vejam essas imagens até onde é necessário. Então chega um ponto, você sabe o que aconteceu, você não precisa ficar consumindo aquelas imagens. Isso vale para quem pesquisa, vale para jornalistas, e isso te dá uma noção do que você deve ou não compartilhar com o público. Não há a menor necessidade de você ficar o dia inteiro jogando imagem de cadáver. Chega um momento em que você deve se perguntar se aquilo que você está fazendo é porque você está revoltado ou porque você adquiriu um gosto, um vício de ficar vendo cadáver, de ficar vendo violência dessa maneira. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Não é porque você é uma pessoa ruim, porque você se tornou uma pessoa desprezível. Isso acontece com todo mundo. Se você se expõe a esse tipo de imagem constantemente, chega uma hora em que você se dessensibiliza com relação àquele tipo de imagem. E aí não se difere muito nesse caso, daquelas pessoas, aqueles grupos de homens escrotos que ficam trocando imagem de cadáver no WhatsApp, por exemplo, que tem aos montes. Então não seja essa pessoa no Twitter, sabe? Isso toca um pouco no caso do militar que ele atirou fogo no próprio corpo. Olha, é um assunto muito delicado, gente. Particularmente, eu não gosto de mártir. Eu não sou cristão. Não acho que a gente tem que tratar o martírio dessa maneira e criar representações santas para isso, ícones do sofrimento. Não acho isso positivo. Isso é apenas uma tragédia. Então, tornar isso um símbolo de alguma coisa, para mim, parece problemático. Ao mesmo tempo, é compreensível que esses mártires eles se tornem símbolos, e para muita gente pode parecer que não tornar esses mártires o símbolo de alguma coisa talvez fizesse com que o sacrifício deles se tornasse algo inútil, fosse um sacrifício vão. Mas não existe sacrifício que não seja vão em uma guerra todas as mortes, elas não deveriam acontecer. Isso quando a gente está falando de um genocídio, quando a gente está falando de guerra. Não tem morte justa. Não tem uma justificativa para você matar uma pessoa. E da mesma forma não tem justificativa para poder a pessoa chegar a esse ponto, tirar a própria vida para tentar dar um significado para aquilo, não é algo que possa ser positivo de nenhuma maneira. Então, tentar transformar aquilo num ícone. Olha, de novo, pensando na nossa geração, eu venho de uma geração que ela ficou traumatizada com a imagem do monge que atirou fogo em si mesmo como um protesto e que virou capa de disco e estava replicado em todos os livros de história. E aí, naquele momento aquilo tocava, a gente falava, meu Deus, a humanidade ela foi capaz de chegar a esse ponto. Eu espero que a gente nunca mais chegue a esse ponto. Esse é um caso, e a gente estudou isso em livros de história. Ver isso ao vivo, isso acontecendo agora, e em questão de horas aquilo se tornar um emblema, aquilo se tornar uma ilustração, aquilo se tornar algo, fala, olha isso aqui, vamos usar isso para tentar, isso não vai parar a guerra. Não gosto de Marte, não acho que a gente tem que comemorar Marte. Quando isso aconteceu, teve gente no Twitter, teve gente replicando isso, quase como se comemorasse, quase como, opa, agora a gente tem um símbolo. Que bom que esse cara fez isso pra gente poder replicar e fazer mais um protesto. É como se as pessoas ficassem esperando para acontecer uma nova desgraça para elas poderem replicar
um novo protesto, para elas poderem demonstrar mais a sua revolta. Cara, para demonstrar a sua revolta, você não precisa ficar no aguardo de que mais uma tragédia aconteça. Então, essas coisas são muito sensíveis, é muito complicado. Não tentem pegar coisas de última hora, tentar falar, isso acabou de acontecer e eu já quero me manifestar. Para e raciocina e tenta entender o que está acontecendo antes de sair gritando, jogando todo tipo de informação à torta direito. Eu acho muito problemático e me irrita bastante. Eu acho que a gente conversa pouco sobre isso e muitas vezes quando alguém vai publicamente criticar e falar, cara, não faz isso, as pessoas acham que você já tá, sei lá, sendo pelego e falando, o que é? Você está defendendo o genocídio, defendendo Israel? Não é isso, cara, não é isso. Mas maneira o seu comportamento, porque, de novo, vai chegar uma hora em que você se dessensibiliza e todo tipo de tragédia, ela se torna um ícone. Ela tá ali para servir a sua necessidade de ter um símbolo para sua revolta. Isso é muito cruel, isso é muito cruel. Então, desses pontos é bom comentar sobre isso. É um assunto muito longo, e como a gente tem outros pontos da pauta, no episódio passado a gente falou muito sobre a fala do Lula, a gente colocou muitas questões. Eu, particularmente, repito aqui, eu disse que é claro que a gente entende que é necessário e é interessante para a gente que a nossa liderança ela denuncie publicamente o genocídio em Gaza, mas politicamente e por outras questões eu considerei a fala do Lula com a comparação com o Hitler e fazendo menção ao Holocausto inadequada, em certo sentido. Entendo que aquilo não era um comparativo histórico, mas tecnicamente é inadequado e ele é o presidente da República e ele tem assessoria, então sim, a gente tem que criticar isso. Não significa que a gente está dizendo que não deva ser denunciado o genocídio em Gaza, mas percebam que é um escorregão em diversos sentidos e um deles é ter desviado o foco. Porque naquela semana se deu margem para as pessoas falarem de qualquer outra coisa, menos da denúncia do genocídio em Gaza internamente. Incluindo o impeachment, né? Embora externamente a coisa tenha repercutido de outra maneira, numa semana em que teria a movimentação da extrema-direita, que a gente vai comentar daqui a pouco. Então a gente teve alguns comentários educados, outros nem tanto, com relação à nossa postura no episódio passado. Algumas pessoas queriam que a gente fosse mais efusivo, outras pessoas queriam que a gente só tivesse assinado embaixo de todas as palavras do Lula, outras queriam que a gente tivesse criticado e ponto final e falado Lula demoníaco e acabou, e a gente não fez nada disso. Como se você pensar, era o que ia acontecer, e acontece na maioria dos programas, dos podcasts, que eles são um pouco mais responsáveis, né? Mas, óbvio, não deu pra gente dizer tudo, Mas eu achei bem elogiado, Rodrigo. O pessoal elogiou bastante o posicionamento, e foi muito bom mesmo o episódio. Eu agradeço os comentários. Agradeço os seus comentários, mas para fechar isso aqui, eu vou trazer agora uma espécie de aparte no meio do episódio. Eu vou pedir para colocar a fala do Gabriel Carvalho, que é um cientista social pesquisador lá da Universidade Federal do Vale de São Francisco, que ele perguntou pra gente se podia fazer alguns complementos ao que a gente tinha dito. A gente achou que seria interessante fazer uma fala, mas eu vou deixar já um aviso para quem olha. Isso aqui é alguém que comentou com a gente que verificou o trabalho e verificou qual eram as referências, texto escrito sobre o assunto, alguém que acompanha de perto e está sempre se manifestando sobre isso, e a gente achou que era cabível trazer a fala para cá. Isso não significa que todos os assuntos que envolvam diversas contradições que a gente vai tratar aqui no Midcast, eles deem margem para alguém chegar e falar, posso mandar um áudio? Posso mandar uma parte? Coloca o áudio de fulano, deixa eu questionar vocês publicamente. Não. O podcast é nosso e a gente faz o que a gente quiser. Então não adianta vir em outros episódios e falar, agora eu quero participar, agora eu quero colocar um áudio aí, agora eu quero debater com vocês, agora eu quero dar um fechamento. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Mas sim, a gente gosta de receber comentários nos episódios, e a gente pode discutir, conversar com vocês nas redes sociais, na postagem, até por mensagem, às vezes a gente faz isso, quem vem mandar mensagem e conversar com a gente, tudo bem. Mas vai ser muito raro que a gente traga uma fala para cá, para complementar um episódio anterior. Então agora vocês ficam aí com a fala do Gabriel Carvalho e depois a gente passa para outro tópico. Então, pessoal, eu sugeri essa parte ao Rodrigo Hipólito porque, apesar de ele ter feito ressalvas às falas da bancada no último episódio em relação à fala do Lula, comparando o massacre na faixa de Gaza com o Holocausto, algumas questões ainda tinham passado ao largo da discussão que eu acho que são importantes serem colocadas aqui. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não vim aqui para defender o governo de Israel. Ok? O que o Netanyahu está fazendo é um genocídio, nisso todos temos acordo. O
que eu vim destacar aqui no meu aparte é que a fala do Lula produz algumas armadilhas retóricas no discurso da esquerda que já vem mostrando sua cara. Desde a sua fala, um monte de oportunistas antissemitas, não só de esquerda, mas acho que aqui o mais importante na minha fala é esse esforço de limpar nossa própria casa. Então, eu estou me focando aqui na esquerda. Isso porque a generalização que o Lula faz, ela presta um desserviço para o senso comum sobre o que foi o Holocausto. Eu digo senso comum porque a educação sobre o Holocausto no Brasil é praticamente inexistente, né? E por que eu digo que a fala do Lula é um desserviço? Bom, não é só porque ela tem atraído hostilidade contra a comunidade judaica, porque o antissemita de esquerda lhe coloca no mesmo balaio a comunidade judaica e o Estado de Israel, né? Mas é também porque essa generalização, ela produz uma deseducação histórica, porque ela faz com que a gente perca a especificidade histórica do nazismo, para o qual, né, o objeto central era o antissemitismo. Quando os nazistas eles punham como o seu objetivo central exterminar a raça judaica, eles não tinham ali só mais um objeto de um plano amplo de limpeza étnica, onde os judeus eram só mais uma das raças inferiores a serem exterminadas. Os judeus eles tinham um lugar especial, se é que dá para chamar de especial, ser o centro de um plano genocida, que está evidenciado ali na solução final, né? Isso porque a ideologia nazista ela se trata de uma ideologia anticapitalista romântica ou anticapitalista reacionária que projeta sobre os judeus tudo aquilo que eles consideram negativo no capitalismo. O capital financeiro, o capital fictício, a globalização, o imperialismo, etc. Enquanto que consideravam o que era positivo no capitalismo, o capital produtivo, o capital industrial, o trabalho na terra, os valores de uso, etc., como sendo positivos e representativos da raça branca ariana. E isso era parte de um conjunto de coisas que eram consideradas degeneradas pelo nazismo, né? Como, por exemplo, a arte moderna, os estudos de gênero, a psicanálise, a teoria da relatividade, a democracia liberal, o socialismo e até coisas menos óbvias, como, por exemplo, o pensamento cartesiano. Tudo isso era posto como judaico e, portanto, era considerado degenerado pelo nazismo e tinha que ser exterminado. Ou seja, os nazistas viam os judeus como uma espécie de anti-raça, não apenas como uma sub-raça, uma raça inferior. Viam os judeus como um parasita que apodrece por dentro tudo que ele toca. Quando a gente ignora essa especificidade do antissemitismo como sendo central para a ideologia nazista, a gente perde de vista a sua historicidade. Se o nazismo ele é pintado simplesmente como uma ideologia racista que queria exterminar as raças inferiores, sem levar em conta a lógica por trás dela, não é, que tem como central o antissemitismo, a gente perde elementos da sua ideologia que se reproduzem hoje dentro da própria esquerda. Porque quando a gente vê, em nome da crítica a Israel, pessoas na esquerda reproduzindo clichês antissemitas, como a ideia de que os judeus são traiçoeiros, traidores, que não fazem parte da pátria, que são manipulados pelo imperialismo, que são manipuladores por trás do imperialismo, que os judeus são um povo inventado, como, por exemplo, na teoria dos Casares, né? Que rouba a cultura do Oriente Médio, como se os judeus não habitassem o Oriente Médio há milênios, entre outras falas racistas que são normalizadas no discurso da esquerda, como aquelas provindas de um cristianismo cultural, por assim dizer, que é comparar fariseus e pastores ladrões, ou aquele clichê de que Jesus era um palestino que foi morto pelos judeus, o que, além de ser historicamente incorreto, é um clichê anti-judaico medieval, repetido pela Igreja Católica há mais de 1000 anos. E, bom, tudo isso mostra que esse oportunismo antissemita está dando certo. E ele não é simplesmente fruto de ingenuidade, burrice e ignorância, mas também de um longo histórico de projeção das características do capitalismo sobre os judeus, que foi reproduzida por teóricos do socialismo, assim como teóricos do fascismo e principalmente do nazismo, né? E, bom, para encerrar minha fala, como uma última preocupação que eu queria expor aqui, é que o conflito entre Israel e Palestina tem servido também como uma forma de apagamento histórico da culpa branca de uma certa esquerda ocidental que projeta todos os crimes da branquitude ao longo da história moderna, como o colonialismo, a escravidão e o genocídio sobre os judeus, negando o histórico desses mesmos crimes por parte das sociedades ocidentais.
E isso fica muito claro quando você vê militantes de esquerda pintando os judeus, não só os israelenses, como a elite opressora branca e projetando sobre si, pessoas brancas ocidentais, a imagem dos palestinos oprimidos pelo Estado de Israel, como foi bem ilustrado, por exemplo, quando você vê pessoas cristãs brancas em manifestações contra Israel se identificando com os palestinos e, enfim, de tabela identificando os judeus como os super brancos da atualidade. Ou seja, o antissemitismo na esquerda ele opera como uma forma de revisionismo e de negacionismo histórico. Enfim, obrigado pelo espaço, galera. Um abraço a todas, todos e todes e paz para todos os povos. E aí, tá curtindo o episódio? Então bora fortalecer o Midcast, um podcast independente que conta com você para seguir trazendo informação, análises e aquele bom humor semanal. Para isso existem várias maneiras de dar aquela moral pra gente. No Apoia-se, basta você acessar apoia.se/Midcast e selecionar o plano que melhor encaixa no seu bolso. Eu vou repetir, apoia.se/Midcast. Se você ainda nos apoia pelo Padrim, pedimos gentilmente que migre para o Apoia-se, que também oferece as mesmas formas de pagamento. Nós também temos a opção do Pix. A nossa chave é podcastmid@gmail.com. Repetindo, podcastmid@gmail.com. Se puder, ativa o Pix recorrente, bora juntos todo mês. O seu apoio é crucial para a continuidade do Midcast Política. Aos que já nos apoiam, nosso muito obrigado. Valeu! Bom, é isso então, Rodrigo e Sr. Basso, vamos aqui começar o nosso próximo tópico aqui da pauta, que é falar, obviamente, sobre o carnagado aí que teve na Avenida Paulista, né, a manifestação convocada pelos bolsonaristas, né, para ser realizada no último domingo, que tinha como foco tentar livrar a cara do Bolsonaro, né, para ele tentar sensibilizar o coração do Xandão, dos outros ministros do STF, do Gonê, e acabou sendo um evento para isso, em que ele tentou ali puxar um discurso de pacificação e borracha no passado, né? Ele falou assim, ó, abre aspas pro Bolsonaro, o que eu busco é a pacificação, é passar uma borracha no passado, é buscar uma maneira de nós vivermos em paz, não continuarmos sobressaltados, fecha aspas. Ele ainda comentou que as pessoas, né, apoiassem o projeto de lei lá do Mourão, principalmente, que é o que está em voga agora, né, para anistiar os presos pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, chamou a galera, né, que foi presa de pobres coitados, só que acabou virando um evento também pro Silas Malafaia despejar ao vivo e em público ali tudo que ele já faz nos vídeos dele, né, xingando o Supremo, atacando Alexandre de Moraes, mas ao mesmo tempo dizendo que está respeitando o Estado Democrático de Direito, que realmente é uma belíssima contradição, e serviu também para movimentar algumas peças políticas em torno do pedido de impeachment, né, encabeçado pela Carla Zambelli na semana passada, por conta da fala do Lula, e assim, tá movimentando a oposição, principalmente a extrema-direita, em volta desse assunto. Inclusive, Carla Zambelli já estava falando hoje de convocar uma nova manifestação pró-impeachment, enfim. E aí a gente teve, inclusive, nessa manifestação, a presença de alguns governadores, né? A gente teve ali o Tarcísio de Freitas, né, que é o governador de São Paulo, teve também Romeu Zema, governador de Minas Gerais, esse estado que o Rodrigo adora. Tivemos também Ronaldo Caiado, governador de Goiás, Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, além de Magno Malta, Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia, né, diversos outros deputados, inclusive da base aliada do governo, vale lembrar, né, do União Brasil, do MDB. A gente teve ali o Ricardo Nunes, né, prefeito de São Paulo, participando também. E nesse evento teve a polêmica, né, de quantas pessoas teriam participado, né, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que eram 750 mil pessoas, uma projeção feita pela USP estimou 185 mil pessoas. O Rodrigo compartilhou no nosso grupo um fio muito bom, que vai estar aqui na nossa pauta, né, na descrição do episódio, calculando quanto seria, e deu em torno ali, né, Rodrigo, de 180 mil mesmo, 150 mil, algo, né, nessa faixa ali. Mas então a gente teve essa grande manifestação, que apesar de eu considerar grande, antigamente os bolsonaristas faziam manifestações talvez do mesmo tamanho na Paulista
Paulista em outras cidades, agora estão tendo que concentrar num local só, né, para tentar ainda demonstrar força. E a gente teve também no meio dessa confusão toda, o Temer voltando, cara. Antes do ato lá na Paulista, o Temer foi ao STF levar a promessa de que Bolsonaro não ia atacar ministros. E que realmente aconteceu, porque o Bolsonaro tentou ali aquela coisa de pacificação, mas em compensação o Malafaia na sequência despejou tudo. E agora eu quero saber o que vocês acharam de como foi a manifestação. Acham que realmente Bolsonaro demonstrou força ou demonstrou fraqueza? E depois disso eu vou também querer botar uma fala do Lula, que ele falou sobre o Bozo. Deixa eu botar agora então a fala do Lula. O Lula deu uma entrevista essa semana e ele falou sobre esse posicionamento do Bolsonaro na manifestação. Foi uma fala muito boa do Lula, então vou botar aqui o áudio e na sequência vocês comentam. O cidadão está pedindo anistia antecipada. Ou seja, não, você primeiro vai ser julgado, você cometeu muita barbaridade, você vai ser julgado, você vai ser apreciado, você vai ter o seu advogado de defesa. Eu só quero que você tenha a presunção de inocência que eu não tive. Mas tem que ser ouvido, vai pedir anistia, sabe? Quer apagar a bobagem que fez? A bobagem é que ele se acovardou, pensou o golpe, não teve coragem, foi embora para os Estados Unidos com antecedência, achando que ia acontecer e que a sociedade iria sair, todo mundo apavorado, e ele iria voltar dos Estados Unidos, sabe, ungido pelas massas, sabe? O que não aconteceu. O que aconteceu é que as instituições assumiram a responsabilidade pela democracia e você agora está num processo de investigação. Você prestou o primeiro depoimento seu, vai prestar outro depoimento. Eu sei que quando o cara é covarde, ele não fala. Quando o cara é covarde, ele vai prestar depoimento, o advogado fala, não fala nada, não fala nada. E eu sei que ele foi lá e ficou quietinho com a boca fechada, porque ele fala bobagem o dia inteiro. Ele fala bobagem quando era presidente, de manhã, de tarde e de noite, levantava 4 horas da manhã para fazer a fake news dele. Abram-se as portas da coitada Holândia. Mas pode começar aí, Basso. Ai, cara, o Vitor perguntou, né, se demonstra força, fraqueza, acho que demonstra desespero, né, porque eu acho que esse é um dado que você trouxe muito importante, Vitor, de falar, olha, decidiram concentrar tudo num lugar só. Concentrar tudo num lugar só quando você tem pouco pra mostrar, né? Se tivesse bastante gente, tivesse bastante apoio, teria sido essa manifestação, acho que em outros lugares, outras cidades também, né? Mesmo porque era uma manifestação que ficou muito complicada no sentido de que o porquê que era. Eu me lembro que Domênica chegou aqui pra me perguntar quando no dia seguinte, e ela na segunda-feira, que ela ficou sabendo, né, que ela não estava nem sabendo da manifestação, ela falou sobre o quê? Depende. Você pergunta pra cada um que foi lá, vai ter um motivo diferente, porque ninguém podia admitir que era, estou indo até lá pra ver se eu convenço o Xandão a não prender o Bozo. Não tinha, né? E falava que era por um motivo, por outro, por trocentos que fossem, né? Por tudo isso que tá aí, basicamente, né? E eu acho que também é interessante colocar a perspectiva que a gente olha aquele monte de gente na Paulista e olha esses números, né? E aí você tem que lembrar que, assim, eu não me lembro agora onde é que foi uma postagem do PSOL falando que eles precisavam de 150 mil votos para eleger um vereador na cidade de São Paulo. Então, assim, 150 mil votos, quer dizer, ali não tinha 150, das 185 mil pessoas, nem todo mundo votava. Então, assim, é manifestação convocada por um ex-presidente da República, junto com um dos maiores pastores do Brasil, entendeu? E eles, somando tudo ali junto, mal dava pra eleger um vereador na cidade. Então, é uma coisa pra falar, tipo, nossa, é muita coisa. Não é, cara. Não é. É muito pouco, né? Não muda nada o cenário. Eu vi os memes depois que vinha, né? Depois da manifestação que acontece, e aí tava lá, tipo, não eleito ainda. Tipo, a foto do Lula, nada, né? A foto do Lula de faixa e depois a foto do Lula continuando com a faixa, né? Porque isso não é uma manifestação relevante o suficiente para poder demonstrar que a ideia, pelo menos que passa pela minha cabeça deles, é que olha só o que está acontecendo aqui, o tanto de apoio que eu tenho. Se vocês fizerem alguma coisa contra mim, vai gerar uma comoção social, vai dar revoltas, mulher gritando, cachorro latindo, criança chorando. Tipo, sabe? Não, cara. É muito pouco, né? Pouca gente.
E eu não sei o quanto que eles conseguem ainda, do jeito que está fragmentado, conseguir dar tração para os eventos, e para a mobilização que eles têm, porque não tem, cada vez mais que vai dando notícia e cada vez mais que uma pessoa aparece para dar algum problema nos grandes inquéritos que está tendo do Bolsonaro, o cara joga para debaixo do ônibus, o pessoal começou a olhar e falar, então, né, tipo, o quanto que a gente vai ficar segurando a mão desse cara ainda, sendo que a gente pode ser o próximo, né? Então, tem algumas pessoas que estão, apesar que eu acho que tem algumas pessoas que estão ainda tentando ir pegar alguma coisa ali, tipo, do que pode ter, né? Os governadores provavelmente que foram lá, né, principalmente o Zema, né, me parece muito, o Tarcísio que estavam lá, me parece muito querer falar, olha, o cara que tá no palanque aí em cima daqui a pouco vai embora, mas eu já tenho que marcar minha presença aqui, porque eu posso ser o próximo na fila pra pegar esse eleitorado, né? Inclusive o Zema, eu vi que deu muita repercussão negativa do pessoal da Câmara, eu acho que teve se não me engano, de Minas Gerais, que tava falando que o cara foi até lá e ele nem teve direito à voz, né? Ele nem não subiu lá no trio elétrico pra falar, né? Então o pessoal falou, cara, o cara foi até ali pra quê? Só pra fazer números? Só pra ser né? Quer dizer, você não teve nem chance de falar, então qual que é o motivo de ter deslocado até lá? Né? Então, eu acho que não sei, cara. Acho que... Rodrigo, por favor, é que o Vitor trouxe 1 milhão de assuntos ao mesmo tempo, eu não sei, nem sei direito o que comentar agora. Não, mas é assim que é bom, cara. Por mim, nem me organizava em pauta, não. É assim, tem um tópico, fala aí. Olha, eu concordo com o Basso na questão do desespero. E, além disso, não foi uma manifestação que ela foi tão planejada. Esse aspecto de quem fala, quem deixa de falar, quais vão ser os discursos, por mais que eles pareçam, depois de terem sido feitos, ter uma certa ordem, se você para pra pensar um pouco, você percebe que não tinha esse planejamento ali. Isso é só uma leitura posterior. Tanto que muita gente, como é o caso do Zema, estava lá presente, mas não teve fala. E teve muita gente também que não subiu no caminhão, teve gente que ficava ali de papagaio de pirata. Isso, para a manifestação, é uma perda, mas em outros aspectos, não. Vou lembrar aqui uma figura que sempre fazia isso, sempre era o papagaio de pirata, sempre estava presente em todos os lugares e consegue se eleger até hoje, que é o Magno Malta. Se você volta em todos os últimos governos, desde os governos do PT, e você pega foto de discurso, tava lá a cabeça do Magno Malta lá atrás, participando de tudo. Então, existe esse aspecto. A pessoa vira o papagaio de pirata porque ela tá marcando presença, ela tá em todos os lugares. E eu acho que o Zema, ele quer essa coisa de criar uma imagem nacional, de ser mais conhecido, só da imagem dele aparecer na foto, isso pra ele faz diferença, E tem uma disputa direta dele com o Tarcísio também. Então, ele simplesmente se ausentar onde o Tarcísio está presente, pra ele vai parecer negativo. Honestamente, eu considero isso uma estratégia pequena hoje em dia, as coisas elas são muito mais aceleradas, e pro pior governador da história de Minas Gerais, é pouco, então ele pode se considerar um fracasso nesse sentido para ele, sim. Com relação aos números, a gente discutiu muito os números disso, né, foi o que pega na disputa ali pra internet, também nas manchetes de jornal, quem leva mais e quem leva menos pras ruas. Na prática, a gente nem tem como comparar isso com manifestações de esquerda, depois a gente pode comentar mais, porque a gente está devendo. As esquerdas não têm conseguido levar pessoas pras ruas há muitos anos. Então, na prática, eles terem conseguido levar 150 mil pessoas, desculpa, gente, eles estão bem à frente da gente, porque a gente não tá levando nem, sei lá, uma Fiorino lotada. A gente não consegue fazer manifestação. Então, nesse sentido, eles estão à frente. É bom que a gente perceba que diminuiu, que eles não conseguem estar mais articulados, não conseguem fazer aquele tipo de manifestação que estava em todas as capitais, e se você juntasse, dava ali quase 2 milhões de pessoas. Agora, eles não conseguem fazer mais isso. É pra gente olhar e falar, pô, que bom, né? A extrema-direita bolsonarista parece estar menos articulada, mas ela não desapareceu, então ela mostra que ela está presente, que é um problema que a gente continua a ter que enfrentar e que a gente não sabe muito bem como enfrentar, que a gente não puxa os fios que tem que puxar. Por exemplo, legal, né, você consegue apontar que eles admitem crimes em público, que a fala do Bolsonaro ao pedir anistia também era um reconhecimento da ditadura militar, que ele nunca tinha reconhecido, e pressupõe esse reconhecimento ao falar, já teve anistia antes por outros crimes e agora a gente tem anistia, mas isso não significa tanto assim para a comunicação da extrema-direita, e eles, desde que aprenderam a falar, eles admitem crimes em público e isso não leva a nada. Então esse não é o ponto. A extrema-direita falar absurdos, cometer crimes, declarar crimes, isso é parte da comunicação deles. Isso pra gente é significativo, a gente fala, nossa, olha lá, agora você tem motivo de se aprender. Gente, pra mim isso é o de menos. Esse cara matou 700 mil pessoas. E a gente tá discutindo se ele vai ser preso por uma declaração, porque ele atacou um ministro do STF. Isso pra mim é a gente reduzir as coisas, é a gente aceitar que perdeu. Pra mim, em diversos momentos nessa última década, a gente perdeu e aceitou que perdeu
perdeu, mas continuou choramingando. Quando o Bolsonaro, eu já comentei várias vezes aqui, ele louvou o Ustra no impeachment da Dilma e ele não saiu dali algemado, ali a gente perdeu. Dali pra frente a gente já sabia que a gente não conseguiria retomar mais o nível dessa discussão, não conseguiria conversar com as pessoas e entender que isso aí é um completo disparate, isso não deveria ser feito nunca. Então essa parte deles declararem coisas absurdas, a gente perdeu há muito tempo, né? E, de novo, a gente perde quando a gente começa a comemorar uma possível prisão do Bolsonaro por pequenas coisas, quando a gente deveria ser capaz de manter o pé muito firme no fato dele ser o grande responsável por 700 mil mortes no país. Olha o tamanho disso, e a gente parece ter abandonado essa ideia, parece ter se esquecido que ele é o grande responsável. Aí aquela intervenção lá na Paulista, né, de um lambe com a foto do Bolsonaro escrito em hebraico, genocidas lá, aquilo é como intervenção artística, inclusive, é uma coisa genial, uma coisa muito interessante como imagem, assim. E esse é o ponto pra mim. A gente discutiu agora há pouco, falou num primeiro bloco, né, sobre o genocídio que acontece em Gaza, e a gente tem um genocida solto, podendo falar, podendo puxar a manifestação. E enquanto isso acontece, a gente resolve comemorar e falar, nossa, agora ele deu margem pra ser preso, olha só como ele admitiu que existiu golpe militar. Gente, é querer muito pouco, sabe? É isso que o discurso da esquerda se reduziu. A gente tá diante de um cara que foi responsável por 700 mil mortes, pela destruição completa, sabe, uma consciência nacional com relação à saúde. A gente sofre até hoje com o discurso anti-vacina dele, e a gente não sabe quando a gente vai conseguir retomar isso, então pessoas continuam morrendo em decorrência das ações desse cara. E a gente tá ali comemorando que ele admitiu mais um crime em público. Então isso pra mim é um problema, e a gente também tá demonstrando fraqueza, tá demonstrando desarticulação enorme até hoje com relação a isso. Então não tem uma fala tão alegre com relação a essa manifestação. Sobre números, o fio que o Vitor comentou que tá aqui, acho que vale a pena acessar. Porque a não ser que eles tenham, corrompido as leis da física para conseguir colocar várias pessoas no mesmo lugar ao mesmo tempo, é impossível que eles tenham conseguido 700 mil pessoas lá. Não dá, cara, não dá. Nem se você pegar a pipoca da Ivete e você atochar na Paulista inteira, você conseguiria os números que eles querem dizer que conseguiram. Então não foi uma manifestação de 1 milhão de pessoas, de 700 mil pessoas. O topo ali é 180 mil. Então a coisa, ela foi bem esvaziada, sim. E ela seria mais esvaziada ainda se não fosse as pautas da semana anterior. E aí vale a gente raciocinar que tipo de pessoa que ainda tem disposição para ir para uma manifestação pró-Bolsonaro, porque é isso, como o Basso falou, não tem um tópico, eles não estão defendendo uma coisa, é simplesmente uma manifestação pró-bolsonarismo, é uma manifestação para dizer, olha só, a gente ainda se considera donos do país, estamos aqui, nós nos consideramos donos do país, mas não teve o aporte financeiro que outras manifestações tiveram, isso justifica muito o esvaziamento também. Você não tem, porque o aporte financeiro das manifestações da extrema-direita antes, ele era absurdo, a gente mal consegue seguir, então era uma rede de empresários que eles sustentavam essas manifestações, e agora isso não aconteceu aquele mesmo nível de caravana, não aconteceu uma comunicação prévia que ela tinha ali meses de antecedência para que isso acontecesse, não, só conseguiram uma aderência maior do público por conta da repercussão da fala do Lula naquela semana e principalmente por uma fake news, uma lorota, uma mentira com relação à Ilha de Marajó. Isso movimentou um certo núcleo religioso, que ele não é só evangélico, ele responde a demandas neopentecostais, mas ele não é só evangélico, ele é fortemente presente na Igreja Católica também. Então essa vontade ultraconservadora, ela está ali presente, mas você começa a retirar aquele ímpeto ultraliberal que falava muito de economia, né, que acreditava naquelas promessas econômicas, não tem mais isso. Perceba que todo o discurso da ultradireita nesses últimos meses, no último ano principalmente, ele chutou qualquer margem de conversa sobre economia, porque ficou explícito que o governo Bolsonaro fracassou na economia e o governo Lula, ele conseguiu retomar a economia em menos de um ano de governo, então eles não têm como vencer isso, eles jogaram de lado, eles não falam mais sobre economia, eles focam na pauta de costumes, que é uma pauta repudiada pela esquerda. A esquerda se recusa a trabalhar com a pauta de costumes e é a que sustém esse núcleo duro do bolsonarismo, além, claro, daquelas alucinações, daquelas conspirações que a gente já está acostumado. Então, a galera que acompanha os grupos, que é onde isso acontece, onde essas articulações acontecem, percebe isso, percebe o que surte efeito nessas pessoas e o que não surte efeito. Então, é uma manifestação pequena perto do que aconteceu anteriormente, mas dado o tipo de discurso que movimenta essas pessoas e que faz com que, mesmo sem esse aporte financeiro, você consiga levar 150 mil pessoas para Paulista, esse tipo de discurso ele está alastrado pela população brasileira. Então, independente
independente dessa manifestação ter levado 700 mil pessoas ou 150 mil pessoas, esse discurso ultraconservador, com pauta de costumes, quem domina é a extrema-direita. A gente está muito atrás nisso. Isso significa que numa eleição, eles estão ganhando. Na eleição municipal, eles estão ganhando, gente. Eles estão ganhando porque eles dominam essa pauta. Eles estão ganhando porque isso sensibiliza essa população e não sensibiliza só aqueles que vão à Paulista. Sensibiliza a maior parte da população brasileira, que ela é religiosa, ela se preocupa com a pauta do aborto, ela tem repúdio pelas pautas feministas, sabe? Ela quer a condenação da população pobre. Então, percebam que tipo de discurso que está ali move essas pessoas e tente observar como que esse discurso ele tem aderência no resto da sociedade. Eu não acho que foi um fracasso enorme essa manifestação, nesse sentido. E eu sei que eu tô falando muito, mas o Vitor jogou muita coisa, então, né? Agora, com relação ao próprio Bolsonaro, e eu vou devolver para vocês. Agora, vamos tentar focar aqui com relação ao próprio Bolsonaro e ao que vai acontecer com ele. Ele pedir já a anistia, para ele foi uma estratégia péssima. Eu considero que isso é uma estratégia péssima. Antes dele ter uma condenação, ele pedia anistia. Antes de acontecer ali alguma coisa, ele já tenta pedir um habeas corpus prévio. Isso demonstra uma fraqueza enorme, demonstra que ele não tem mais armas, ele não tem mais para onde ir, ele não tem mais o que fazer. E esse medo que ele tem constante da prisão, ele faz com que ele não seja mais uma liderança ali que outros políticos eles queiram defender tanto. Politicamente ela foi uma manifestação esvaziada. Teve essa figura do Tarcísio, Nunes, Zema, mas perceba que ela não foi uma manifestação que ela chamou prefeitos de diversas cidades para estar lá presente, às dezenas. Não, teve alguns prefeitos, teve alguns governadores, teve alguns deputados, mas não foi uma coisa politicamente alastrada. Então me parece que não tem mais tanta gente hoje, tantos políticos eleitos com disposição para defender o Bolsonaro e a sua corja, assim como não tem um largo empresariado disposto a defendê-lo. Isso explica o desespero dele. E nos traz uma irritação maior dele ainda estar livre. Não entendo como, não consigo entender, sendo que não há essa grande força política mais defendendo o Bolsonaro, não há essa grande força empresarial defendendo o Bolsonaro. Por que raios esse sujeito ainda não foi preso? O que se espera? As provas estão na mesa, as motivações estão dadas, ele já admitiu o crime publicamente, ele já está pedindo anistia. O que se espera mais? Quando é que isso vai acontecer? Se é que isso vai acontecer? E não é que a gente tenha que, achar que tudo está resolvido com isso. Mas eu, honestamente, gostaria de comemorar, de fazer um churrasco de comemoração com a prisão desse sujeito pelo simples fato de que ele vai estar tão aterrorizado que ele talvez resolva o seu problema intestinal na prisão. Caraca. Mas, Rodrigo, segundo ele, golpe é quando tem tanque na rua, né? Quando você tenta esse tipo de coisa. O que ele ia fazer com a minuta era completamente constitucional, porque era o Congresso que ia aprovar. Isso aí eu achei maravilhoso, cara. Ele mandar essa no meio do discurso ali com a galera. Inclusive, ele falou, golpe usando a Constituição tem a santa paciência. Então, essa é a nova linha de defesa de Jair Bolsonaro. Lembrando, né, falando em anistia, é sempre bom reforçar que este podcast é um podcast que defende o slogan sem anistia, né? O nosso querido Mourão, Hamilton Mourão, ele tem, né, um projeto de lei que procura anistiar todos os envolvidos nas manifestações, né? E aí a gente tem essa consulta pública lá no site do Senado, né? Que aí você pode votar sim ou não em relação à proposição, e nesse momento a gente tem 457 mil votos sim contra 510 mil votos não. Rolou uma movimentação na internet essa semana, né? Para votar não e tentar tirar de pauta até mesmo do site aí do Senado essa proposição completamente absurda do Mourão, que inclusive estava citando, né, diretas já no Twitter essa semana, uma coisa assim completamente maluca, cara, que eu nunca imaginei que fosse ver, né? E complementando ainda esse assunto, a gente teve hoje mais uma operação, mais uma fase, né, da Operação Lesa Pátria, que prendeu aí 2 empresários bolsonaristas que são sócios da rede varejista, né, de uma rede varejista no Distrito Federal, e eles são acusados de ajudar a bancar, né, os acampamentos em frente ao QG do Exército, não só com dinheiro, mas fornecendo alimento, água, né, e bancando parte dessa estrutura. Inclusive, os bolsonaristas estavam
revoltados hoje com isso, porque como pode ser preso por apoiar uma manifestação, dar comida e água para as pessoas? Que absurdo! Onde vai parar esse país? E nesse momento... Eu vi o pessoal colocando, só deu comida e água, só fez isso. Só deu comida e água para quem invadiu e quebrou a sede dos Três Poderes, só isso. Tá? E nesse momento, adentra aqui na nossa gravação, Thaís Kisuki. Seja muito bem-vinda, Thaís. Olá, pois é, acabei de sair da aula e vim correndo, né, porque trabalhadora dedicada é assim, dá o sangue pela empresa. Muito bem, Thaís, seja bem-vinda aqui. A Ana Rissa vai ficar de fora da gravação essa semana então, gente, infelizmente, mas semana que vem ela está de volta aqui com a gente. Deixa eu ver mais se tem mais alguma coisa. Eu ia comentar aqui com vocês, né, já indo para a parte aqui dos memes, que eu acho que a gente já falou da parte séria em relação à manifestação, né, o Carnagado. Thaís, a gente vai agora para a parte, vai tentar ser engraçada do assunto, mas se você quiser fazer algum comentário, né, da parte séria da questão da manifestação, fica à vontade, senão a gente já vai para a parte dos memes. Eu não sei o que vocês falaram, não sei onde é que vocês estão, então eu acho melhor seguir em frente. Seguir com os memes, né? Tá certo. Então, o que eu queria comentar em relação a esse assunto, só que tem que parar com esse negócio de disponibilizar avião pro Temer ficar indo a Brasília para tentar resolver o BO do Bolsonaro, porque, de novo, né, foi disponibilizado um avião exclusivo para ele ir lá falar com o Bolsonaro, depois ir lá em Brasília falar lá com o pessoal da STF para tentar apaziguar a situação. Mas... Então tem alguma cláusula que ele deixou antes dele sair fora da presidência? Que ele porque golpista se ajuda. Gosto de escrever carta. Valoriza os Correios. Porra, cara. Eu acho que é bom que o Temer tá ali, né, valorizando a tradição ali do Drácula de Bram Stoker, né, que era tudo epistolar, ele sabe escrever carta, e ele só manda carta pra lá também, e eu não sei de onde que tirou que esse cara era o porta-voz pra acertar tudo, né, dar qualquer coisa, assim, não, deixa que eu vou lá e eu escrevo uma carta, os caras arrancam o maluco lá do sarcófago que ele tava. É garota de recado de golpismo, né? Ele fez a cartinha dele, aí eu acho que Bolsonaro fez, esse é o cara. Essa idade o cara tá de office boy ainda, impressionante. Pois é, né? E quem definiu que o Temer é o grande apaziguador da República, né, cara? É um negócio assim inacreditável. Cara, eu tenho que dizer que existe o Temer, ele era conhecido por isso. E pelo visto ainda é, né? Ele já é conhecido como esse cara capaz de apaziguar, de mediar as coisas. Não tão conciliador quanto o Lula, mas tanto que ele, tava lá onde ele tava quando ele deu o golpe, né? Então ele tinha essa fama e ele é um cara que sempre conseguiu se movimentar ali, ter um diálogo com todo mundo, mas a essa altura a coisa ela só fica meio ridícula. Exatamente. Porque o cara tá fora da política, ele não tem mais esse poder todo e ainda mais tentar fazer uma negociação agora com o governo do PT depois do que ele fez. Piadas à parte, eu acho que o Temer foi escolhido, além dessa coisa assim, da simpatia entre golpistas, justamente porque ele foi o presidente que indicou o Xandão, né, que é o desafeto maior de Jair Bolsonaro. Então, assim, para fazer esse meio de campo, Bolsonaro deve ter achado que ele era a pessoa ideal. Mas eu acho que também tem a ver com essa coisa do Temer querer se sentir importante ainda, né, para a República. Então é uma forma dele dizer, olha como eu sou importante, olha como eu ainda sou solicitado e faço coisas pelo Brasil. Lembra que da outra vez... Eu fico imaginando a negociação. Pode falar, imaginando a negociação dele chegando pro assim, olha, eu sei de golpe, eu entendo, esse cara não tá tentando aplicar ou não, fica tranquilo, né, tipo, Xandão fica de boa, porque eu sei como é que funciona o trâmite, o cara o cara tá completamente perdido no rolê, não vai conseguir não, fica sossegado, que é a releva, que ele vai falar umas bobagens só, mas segue o bonde. E o que a Thaís comentou faz muito sentido, porque naquela outra vez que ele apazigou o 7 de setembro, ele gravou videozinho, né, entrando no avião, né, dentro do avião, indo pra Brasília, pra poder assinar a carta junto lá, fazer a carta junto com o Bolsonaro, então ele realmente ele gosta desse palco. Eu não vi se teve videozinho dessa vez, né, acredito que não, senão teria passado pela timeline, né. Mas assim, indo pra parte do meme mesmo, eu separei aqui 3 momentos, eu queria a gente fazer uma votação da eleição do melhor meme da manifestação do último domingo. Se você não viu as opções que eu vou apresentar aqui, tá na descrição do episódio com o link. Então vamos lá para as 3 opções que eu trouxe aqui para vocês escolherem o melhor meme
dessa manifestação. Primeiro, são as patriotas cristãs, assim como Israel, que elas disseram que estavam na manifestação porque são cristãs, assim como é o Estado de Israel. Tivemos o Marcos Duval, o Marquinhos da Inteligência aí, esse grande ídolo do Rodrigo Hipólito, tentando subir no trio elétrico e a galera barrando ele, não deixando subir. Uma cena completamente patética. E a bandeira de Israel com um pentagrama desfilando ali pela manifestação. Qual desses 3 memes vocês acharam aí o melhor? Ou se vocês quiserem sugerir algum outro, né, que não esteja aqui na lista. Eu acho que merece no mínimo algumas palavras sobre esses memes, assim, antes da gente fazer a votação. Acho que merece no mínimo uma cariação ali dos memes, porque eu tenho uma dúvida, na verdade, que é saber, a bandeira de Israel no pentagrama, ela foi uma trollagem de pessoal do comerciante estava vendendo ali? Ou tipo, a galera realmente fez? Porque eu gosto de imaginar que tal qual o pessoal lá fez aquela intervenção que o Rodrigo falou, que escreveu em árabe genocídio e colocou a foto do Bolsonaro e do Netanyahu. Eu quero muito acreditar na fanfic que tinha um ambulante lá que chegou com essas bandeiras de Israel e fez propositalmente de 5 pontas só pra trollar o pessoal. Porque eu acho que era muito melhor se fosse essa versão, que é simplesmente uma burrice de não saber como que faz, que diferenciar um pentagrama de uma estrela de Davi. Eu acho que as duas versões são igualmente possíveis. Eu tanto acredito que pode ter sido gente querendo sacanear, como eu acho que pode ter sido gente que fez, vou fazer aqui uma bandeira de Israel, o caba foi fazer o design ele próprio, meteu 2 listras e fez, é uma estrela, e botou o pentagrama, nem viu que estava diferente, porque uma vez eu fui comprar uma bandeira da Palestina e tentaram me vender uma bandeira da Cisjordânia, que é quase a mesma coisa, só que tem uma estrela a mais. Então, assim, seria muito plausível que fosse verdade, mas eu, no meu coração, vou dizer que foi de propósito, porque, inclusive, além de ser o pentagrama, se você virar de cabeça para baixo, fica mais engraçado ainda, né? As senhoras cristãs com a bandeira de Israel com o pentagrama invertido. Mas, Thaís, você tem que considerar que pode ser, tipo, é uma estrela azul. Se fosse uma estrela vermelha, seria PT. Ia ficar zoeira muito melhor. Cara, eu acho que tem naquela outra manifestação maior. Mas aí teve ninguém ia comprar. Naquela outra manifestação teve aquela piroca inflável, né, que botaram lá no meio da Paulista também, né? Pode ter sido realmente alguma zoação mesmo. Mas se fosse vermelha, ninguém ia comprar, porque nem o Homem-Aranha escapou nessa manifestação, que é um meme aqui que eu acho que merecia uma menção honrosa, que é o Homem-Aranha de verde e amarelo, que eu tenho certeza que aquela pessoa dentro daquele Homem-Aranha é alguém que não beija uma boca há pelo menos uns 10 anos. Não, e ele citou quando foi perguntado que não foi de vermelho justamente porque iam associar o uniforme dele às cores do PT, né? Esse grande bastião comunista que é o Homem-Aranha, né? Com as cores do comunismo aí. É um trabalhador precarizado. Assim, é camarada Peter Parker. Cara, um Homem-Aranha que não rebola, um Homem-Aranha que não dança ao som do cavaco, não funciona assim. Então, mas eu ia votar no Homem-Aranha, eu gostei muito do Homem-Aranha. Eu gostei muito, eu acho que aquilo ali tem camadas bem interessantes e não mexe com outras coisas também. Eu acho que aquilo ali é o riso puro. Você pode rir sem culpa, você não fica na dúvida. Peraí, eu tô rindo de alguma coisa muito errada, eu tô rindo de alguma coisa... Não, é só muito engraçado, cara. É só muito idiota ao ponto da gente rir. Porque, real, assim, não faz o menor sentido. É uma coisa tão nonsense você ter sei lá, um ícone de super-herói estadunidense em verde e amarelo. Eu acho isso fantástico. Me mostra uma necessidade que às vezes que esse pessoal tem de suprir, assim, eles não gostam do carnaval, às vezes, aí não carnavalizam as coisas, e quando eles têm oportunidade, eles não percebem, mas eles estão carnavalizando. Então, sem querer, o cara tá me trazendo, sei lá, camadas ali de, pô, ele tá ressignificando um ícone estrangeiro. Pô, é quase uma ação decolonial. O cara me trazia um Homem-Aranha verde e amarelo. Então isso é apoio. Esquece a camisa verde e amarela. Eu acho que agora eles deveriam investir em cosplay de super-heróis da Marvel em versão brazuca. Eu apoio. Na próxima manifestação, imagina que delícia, cara. Na próxima manifestação a gente tem todos os Vingadores de verde e amarelo, toda essa galera de colã lá. E assim, ia ser mais legal ainda se fosse realmente um pessoal que já faz esse trabalho e aparecesse lá dançando, porque eu queria ver a reação do pessoal. Se essa galera aparecesse lá tipo um carreta furacão dançando.
mano. Eu acho que ia ser maravilhoso. A bandeira, Basso, eu já vi várias dessas bandeiras erradas. Eu tô com o Thaís, assim. Você vai em manifestação, você vai em camelódromo e tu vê muita bandeira errada. Então é uma coisa muito comum ali. O pessoal faz rápido e tudo mais, mas vamos deixar essa margem ali pro nosso coração. As manifestantes lá, as senhorinhas, falando de Israel, país cristão, é meio que um clássico, porque toda manifestação tem algo assim. Toda manifestação tem algum absurdo dito por essas senhoras de verde e amarelo. Então é meio que se não tivesse, a gente ia sentir falta. Onde é que estavam elas? Cadê aquele grupinho das senhoras sem bingo para poder fazer esse tipo de fala? O Marcos Duval é meio que assim, não é nenhum meme para mim. Aquilo ali é o cotidiano. Todas as coisas que a gente comentou durante esses anos todos sobre o Marcos Duval no podcast, elas são isso. Elas cheiram esse tipo de comportamento dele. E é meio que ninguém gosta de ficar perto dele, cara. Ninguém gosta, assim. As pessoas veem ele no outro lado e atravessam. Se puder não deixar ele entrar numa sala, não vão deixar ele entrar. Ninguém quer ficar perto desse cara. E não é porque tem medo dele fazer alguma coisa, dele ser louco, não. É porque ele é absurdamente chato. Absurdamente chato. Não dá pra você ter 10 minutos de conversa com um cara com o mínimo de coerência. E pensa nisso, nem os doidão da extrema-direita têm paciência pro Marcos Duval, cara. É um nível de humilhação que se esse cara fizer outro vídeo agora falando que tá em depressão e que vai desistir do mandato, dá pra acreditar, porque assim, é muita humilhação pra uma vida só. Mas se eu tiver que votar nesse momento, eu acho que eu voto no Homem-Aranha de verde e amarelo, porque tem potencial. Ó, eu queria fazer uma errata pro Rodrigo, porque ele falou que o Homem-Aranha de verde e amarelo tá iniciando essa toada de cosplays com o pessoal de coisas brasileiras, e o velho da van já começou bem antes, tá? Você pode considerar que ele tá fazendo cosplay ou do Charada ou do Abutre, tá? Os dois daria certo. Então, mas eu voto, apesar de Thaís e Rodrigo ter acabado com o meu sonho da minha fanfic, eu ainda assim eu mantenho o voto na bandeira de pentagrama. Acho que pela camada, como a Thaís falou, poxa, você ainda vira do lado contrário, ainda vai virar um negócio meio satânico, numa bandeira de senhorinhas católicas. Eu acho que é um meme que tem mais camadas, tem mais potencial. Não, e ainda deixa toda essa mística, né? Quero colocar um outro na roda que eu acho que esse vocês vão gostar. O pessoal da torcida do Corinthians impedindo a galera de entrar no metrô. Isso eu achei maravilhoso, cara. E aquele monte de cara lá... cara, mas foi muito bom, porque o pessoal fica lá parado sem saber o que fazer. Eles vão partir pra cima da torcida do Corinthians, e aí você vê que eles têm um pingo de consciência. Sobrou um mínimo de consciência ali. Porque essas pessoas não partiram pra cima da torcida do Corinthians. Eles têm algum senso de autopreservação. Eles não perderam toda a sua humanidade. Eles têm medo de morrer. Mas é o que eu já falo já faz muito tempo, entendeu? O que mantinha o pessoal numa certa sanidade, e talvez seja por isso que a internet desandou nesse negócio do jeito que tá, principalmente no Twitter, é que não existe a possibilidade da pessoa levar um soco na boca, entendeu? Porque quando existe a possibilidade, a pessoa mantém o mínimo de dignidade humana a tratar um outro, ou um mínimo de senso assim, de autopreservação. Ali, no Twitter não tem como, não tem jeito. Agora, a gente vê a loucura lá, né, tipo, abrindo as estradas estavam fechadas, e o pessoal da torcida da Gaviões conseguindo impedir velho em manifestação golpista na micareta lá do Carnagado, e a gente vê que o que faltou no dia 8 de janeiro foi ter uma torcida organizada ali, né? Se tivesse uma ali na frente do Planalto, a gente não teria passado por nada disso que tá discutindo agora. É verdade, cara. Eu gosto das opções, né, que vocês trouxeram além, né, do Homem-Aranha realmente é muito bom. O da Gaviões, não só no metrô, como também tem um que eles estão na estação de trem, que aí a galera também tá esperando, eles começam a gritar Lula, Lula, e os caras, tipo assim, sem reação, não partem pro confronto. Mas eu fico com Marcos Duval, porque tocou meu coração, o desespero de Marcos Duval tentando a qualquer custo subir ali no trio elétrico para querer uns 5 minutos de atenção, né? Apesar de, como disse Rodrigo, o Marcos Duval ser sempre patético, foi realmente algo que me pegou, me fez rir demais junto com as senhorinhas cristãs, mas meu voto é pro Marcos Duval. Então tá, um voto Marcos Duval, um no Homem-Aranha, o Basso votou em quem? E um do pentagrama. E um da bandeira de pentagrama. E você, Thaís? Falta você, né? Então, pois é muito difícil, os concorrentes aí são muito fortes, né? Esses adendos aí que surgiram depois também são concorrentes muito fortes, né? Por mais que eu adore ver Marcos Duval se dando mal, olha aí, até rimou.
Eu acho, como o Rodrigo disse, né? Apenas mais uma quinta-feira no Brasil. Do Homem-Aranha de verde e amarelo, eu acho também, gostei muito dessa ideia, assim, da carreta furacão fascista de micareta da boiada. Mas, assim, eu realmente senti que faltou apoio aos super-heróis genuinamente brasileiros, porque, assim, os autores de super-heróis brasileiros geralmente são bastante fascistas, então poderiam ter sido integrados aí, eles teriam se sentido muito contemplados. Então faltou o quê? O patriota valorizar a arte nacional, que assim, é uma arte que tá pau a pau com Lucy Borne, então é o tipo de coisa que eles gostam. O pentagrama invertido israelense eu também acho uma ideia muito boa, mas aqui só para causar discórdia e dissidência no grupo, eu vou votar num meme que eu nem vi, porque eu adoro ver bolsonarista regando para a torcida organizada. Olha aí, então temos um empate aqui, né, cara? Um voto pra cada meme, exceto das patriotas cristãs. Cara, antes de encerrar, acabou de vir aqui, gente, se alguém tá ouvindo a gente aqui e tiver muito tempo livre, eu adoraria ver um vídeo, uma mescla do vídeo do Marcos Duval tentando entrar no trio elétrico e a Anitta, no bloco da Anitta, apontando pros trombadinhos que estavam roubando lá. É esse aqui, ó, pega esse ali, para, gente, abre a roda, polícia, vem pegar esse aqui agora, segura que é esse aqui. E aí vai cortando, né? O plano do Marcos Duval tentando subir no Twist, ia ser divertidíssimo. Isso aí e olha que eu vou fazer, cara. Eu vi uma cena dessas ao vivo, viu? Quando eu tava lá em Salvador esse ano, tava na pipoca da Anitta e ela, olha, policial gostoso, ó, ali roubando, hein? Caraca, eu acho que eu vou tentar fazer esse vídeo, Rodrigo. Mas a Pô, claro, porque você tem muito tempo livre, né? A imagem que Thaís criou na minha mente da carreta furacão fascista, eu já fico imaginando eles todos vestidos de verde e amarelo, chegando em retroescavadeira, trator do agro, né, cara? Não. Vão estar segurando na frente da carreta furacão. Tá ligado? Perfeito. Tem que estar todo mundo ali segurando na frente, ali, tipo, andando lá. Aí o cara pega a carreta furacão, todos eles vão dando cambalhota pra trás. E saem dançando já. Sai dançando já. Né? Porra, coreografia. Cara, ai, meu Deus aquela do céu. dancinha lá do Bolsonaro, lá todo mundo igualzinho, né? Tipo... Maravilhoso, aquela dancinha cara. Lá da galera de Fortaleza, né? Eles dançando igual. Isso aí mesmo. Pô. Exatamente. O papo tá muito bom, a gente tá rindo bastante aí dos patriotários, mas acho que a gente precisa ainda falar sobre uma fala do Lula, que muita gente considerou problemática. A gente já tá aqui com um pouco mais de uma hora de episódio, acho que dá pra gente ainda falar desse tópico, que foi o seguinte, o Lula, durante entrevista pra Rede TV essa semana, ele evitou fazer críticas mais contundentes à atuação das Forças Armadas no país e disse que prefere não ficar remoendo as consequências do golpe de 64, porque isso, abre aspas, faz parte do passado, fecha aspas, e que ele quer tocar o país para frente. Ainda acrescentou que em nenhum outro momento da história os integrantes das forças foram tão punidos como estão sendo atualmente pelo envolvimento aí nas tramas golpistas do 8 de janeiro. E aí, o que vocês acharam? Concordam com o Lula que tá na hora de tocar pra frente, que o golpe de 64 faz parte do passado, não adianta ficar remoendo essas coisas? Olha, cara, não, viu? Porque eu acho que a gente nunca teve uma posição tão boa pra finalmente começar a punir esses milicos, né? E me parece muito que tem uma ideia, tipo, você citou o vídeo anterior, né, do Lula também, né, Vitor, de o cara quer anistia, quer falar que a gente tem que esquecer o passado, não, tem que pagar por isso. Falando do Bolsonaro e agora dos militares, veja bem, me parece muito uma ideia de falar assim, olha, eu vou deixar vocês quietos, militares, então não interfiram na minha tentativa de deixar o julgamento do Bolsonaro, né? Parece muito mais uma ideia assim, olha, não consigo lidar com essas duas frentes, então eu vou pegar e vou falar pro pessoal, não, deixa pra lá, e aí com isso olha, vamos deixar o passado, vocês ficam quietos nas suas, eu não mexo com vocês, e vocês também não vêm agora querer defender o Bolsonaro e toda a corte que a gente tá conseguindo trazer as condenações de 8 de janeiro, que realmente é uma coisa que eu não me lembro de ter visto uma questão de realmente punir gente, principalmente de direito e militar, como estava agora no dia 8, porque também fizeram um absurdo, e aí me parece muito que tá nesse sentido. Mas assim, entendo até o motivo pelo qual, mas não concordo não. Acho que todo dia é um dia bom pra fazer milico pagar por aquilo que fez no passado.
Lula está evitando conflitos com os dois maiores antagonistas deles, né? Que são os militares e os religiosos, né? Principalmente os evangélicos. Tanto que essa semana rolou uma comunicação do governo dando informações a respeito do aborto legal, né? Aborto que é previsto por lei, que é permitido no Brasil. E aí aproveitaram, né, todo esse moído para dizer, olha só, Lula quer legalizar o aborto, não sei o quê. E aí recolheram essa informação das redes sociais, dizendo, vamos ajustar algumas informações, não sei o quê. Então ele fica muito acuado, né, com esses dois representantes da sociedade, digamos assim, né? Aí Lula fala que os militares nunca foram tão punidos quanto hoje em dia, porque os militares nunca foram punidos por nada, né? Aí é muito fácil. Mas, assim, ninguém foi punido ainda, ninguém foi condenado ainda. Tudo julgado e condenado. Então, assim, também não dá para dizer, não, já deu certo, já rolou, deixa pra lá. A gente fica naquela, como diria o nosso ex-ministro da Saúde, né? Essa angústia, essa ansiedade, porque é um medo que, de fato, isso passe batido e não dê em nada, né? Lula tem muito medo, né? Ele naquela coisa da conciliação, e eu acho que isso que o Basso falou faz todo sentido, né? Por não conseguir brigar com todo mundo, ele foca só no Bolsonaro, praticamente. Eu vou fazer aquela cota aqui, né, pra gente ser atacado por petista. Então, você, petista, agora é o momento em que você vai ter a oportunidade de falar esse podcast de merda e anti-esquerda. É a sua chance. Porque eu acho que mais ou menos, eu não acho que o Lula tem medo. Existe uma parte do PT que é militarista. Existe uma parte do PT que ela pensa a segurança pública, ela pensa a relação com o exército, com as forças armadas, de modo similar ou até mais conservador do que a direita. Então você pega um Rui Costa, você pega o comportamento de Jacques Wagner, você pega o nosso próprio novo ministro do STF, assim, e o Lula, ele tá no meio disso, cara. O Lula, ele tem posições bem militaristas, ele alimenta um desejo de se dar bem com as Forças Armadas, de ser respeitado dentro das Forças Armadas, de ter um bom diálogo ali, e ao ponto, talvez, algum dia das Forças Armadas, elas não só respeitarem, como gostarem muito dele. Ele me parece ter uma ilusão de que algum dia a esquerda no Brasil, ela consiga reverter o poder das Forças Armadas para os ideais de esquerda, mas ao mesmo tempo não fazem nada por isso, porque esses próprios ideais dentro de uma esquerda hegemônica como o PT, eles estão muito vinculados ao punitivismo, muito vinculados a um tipo de poderio militar que ele agrada à direita e à extrema-direita. Então isso faz parte do PT, não dá pra negar. Não acredito que o Lula tem medo, eu acredito que ele gosta. Ele realmente acredita que a gente tem que deixar a ditadura pra trás e que a gente tem que abraçar os militares. Ele realmente gosta. Eu acho que se o Lula pudesse, ele trabalhava com os militares dentro do governo de um modo muito parecido que o Bolsonaro trabalhou. Ele colocaria militar dentro do poder. Então pode reclamar à vontade, gente, mas a impressão que me passa, isso me parece até, e tanto pelo comportamento do Lula quanto pelas decisões que governadores do PT tomam nos seus estados, que essa afeição pelo militarismo, ela é muito mais profunda e ela passa a fazer parte das políticas públicas desses estados também. Então, o Lula, ele quer isso. Ele quer que a gente esqueça, a gente pare de falar com os militares, ele quer que a gente abrace os militares, ele quer que os militares eles passem a fazer parte de um pensamento de esquerda majoritário no país. E a gente, desse outro lado, a gente se posiciona contra e diz, não, cara, não, a gente não só não deve esquecer, como é um problema. O 1964 não só não passou, como até hoje está o pessoal pedindo intervenção militar. Se tivesse passado, isso não estava acontecendo, sabe? Se tivesse passado, a gente não estava durante a pandemia, com um general nativa no governo, auxiliando no genocídio brasileiro, durante essa pandemia. É culpa dos militares também. Mais cedo eu reclamei lá que a gente esquece os 700 mil mortos, mais de 700 mil mortos no Brasil. Isso é culpa dos militares. Os militares têm que ser punidos por isso. Não só por uma incitação ao golpe, não só por ter feito parte desse governo, ter feito parte ali de uma conspiração para poder não aceitar o resultado das eleições. Eles têm responsabilidade sobre os mais de 700 mil mortos do Brasil durante a pandemia. Eles nunca deixaram de ter responsabilidade sobre as grandes tragédias que acontecem no país. Então, não, a gente não deve esquecer, ainda tem possibilidade de ter alguma punição e a gente tem
possibilidade hoje de reconfigurar a posição que os militares eles exercem no Brasil, de influenciar na política. Enquanto tiver jornalista coletando opinião de general sobre o que acontece politicamente no país, a gente não tem como falar que 1964 passou. Por que tem militar falando? Sabe? Militar abriu a boca, tem que levar tapão. Não tem que falar, cara. Não tem que abrir a boca, não tem que opinar sobre porcaria nenhuma. E sério, a gente tem militar opinando sobre política no Brasil. A gente tem militar se candidatando. Só a existência da possibilidade do cara se candidatar com o nome de capitão, isso, general, aquilo, já demonstra esse problema enorme. Eles não têm que participar da política, não têm que opinar, não têm que abrir a boca. E não é isso que o Lula quer. Não é isso que ele acredita, não é isso que parte do PT acredita. Então essa fala do Lula, para mim, reflete um problema muito maior que parece que a gente não consegue enfrentar no debate na esquerda, porque muita gente vai começar lá a chorar e falar: você tá sendo antipetista, tá sendo contra o governo, pipipipopô. Não sou ascom do governo. Não sou filiado ao PT. A gente já sempre falou aqui que a gente estava muito na ânsia de criticar o governo do PT e a gente vai continuar fazendo isso, como a gente criticava governos anteriores do PT também. Então essa é uma postura errada, é uma postura que a gente tem que lutar contra, e sempre que o Lula disser alguma coisa assim, a gente tem que apontar o dedo e falar: vacilão. E quando tiver que defender no momento certo, a gente defende, como já fez diversas vezes aqui também. E o que vocês comentaram eu acho muito importante, e Rodrigo, eu acho que dessa vez realmente você vai ser criticado no episódio. Vocês acharam que no outro ia ser muita crítica e o pessoal show super de boa, acho que nessa você vai ser criticado sim, mas eu concordo contigo, parece que ou tem um fetiche ali do Lula com os militares, ou é dívida de jogo, né, como o Medo e Delírio brinca muito, mas é sempre bom lembrar que a gente tem um ex-presidente que até outro dia louvava o torturador da época da ditadura abertamente, recebia a viúva dele sem problema nenhum, fez isso no impeachment da Dilma. Então como é que a gente esquece uma coisa que eles mesmos vivem, né, retomando e relembrando? Então, Lula, fala sério, né? Eu queria puxar aqui mais um tópico, se vocês não tiverem mais nada para comentar sobre isso, né, pra gente ir já se encaminhar pro final, que foi a notícia de que a Amazônia bateu recorde de queimadas em fevereiro. Segundo dados do INPE, tivemos 2.924 pontos de queimadas identificados pelas imagens de satélite até o último dia 26. A quantidade é a maior desde o início da série histórica, iniciada em 1999. Então, assim, embora tenha baixado pela metade o desmatamento em 2023, né, segundo dados aí do Ministério do Meio Ambiente, agora no início de 2024 nós estamos realmente com um certo problema. O governo falou que está tentando investir mais, mas que pegou, né, principalmente ali o IBAMA muito detonado por conta da gestão Bolsonaro. Até o momento que eu vi não tinha nenhuma nota assim, oficial do Ministério do Meio Ambiente, né, nenhuma declaração da Marina a respeito dessa informação. Então, assim, pelos dados que o INPE está nos trazendo, né, a gente não tem um governo negando que a Amazônia está pegando fogo e está sendo destruída, mas a gente tem um governo que prometeu cuidar e, por enquanto, né, segundo os dados, não está conseguindo cumprir essa promessa, pelo menos nesse início de 2024. Vocês querem comentar alguma coisa? Aqui na matéria fala que, por ser uma floresta úmida, dificilmente pega fogo sozinha, então a maioria das queimadas envolve ação humana criminosa. Em grande parte dos casos, os incêndios servem para abrir novas áreas de pastagem. Mas eu acho que a gente também não pode ignorar o fato de que os biomas estão ficando cada vez mais secos, né, no Brasil e no mundo. Então, assim, incêndios naturais ou não vão se alastrar e vão ser mais difíceis de se apagar, né, cada vez com mais dificuldade, cada vez com mais frequência. Outra coisa que tem dizendo aqui na matéria é que a própria gestão do Lula admitiu ao Estadão que a estrutura de combate ao fogo é insuficiente, embora tivessem contratado mais brigadistas. E eu já falei sobre isso aqui no podcast, né, que eu morei numa região muito menor do que a Amazônia, né, que era a Chapada Diamantina, e lá, basicamente, eram brigadistas voluntários que apagavam o fogo porque as pessoas contratadas não davam conta. Então, imagino que um ambiente do tamanho da Amazônia deve ser...
não só do tamanho, mas também com o acesso mais difícil, deve ser ainda mais complicado, né? E vou mais uma vez frisar que as nossas Forças Armadas, pouco ou nada, ajudam nesse momento, né? Então era o momento desse dinheiro que a gente gasta com Miligo, que não é pouco, ser utilizado, né? Na emergências humanitárias e emergências também dessa questão, né? Do desmatamento e dos incêndios, que infelizmente a gente não vê isso acontecendo. Disso daí eu só vi só aquele perfil do Twitter, o fiscal do IBAMA, tava comentando sobre esse aumento das queimadas que teve, e uma das coisas que eles mesmos acabaram falando foi realmente a respeito desse número reduzido de gente, né, que a Thaís comentou na matéria, que tinha poucas pessoas para poder fazer o controle disso, e de que inclusive teve, né, se não me engano, greve deles para conseguir mais pessoas, né, a abertura de concurso, tudo, para conseguir ver se dá conta, porque é muito pouca gente para um território muito grande, né? E assim, outra coisa que eu vi foi o pessoal da direita caindo, né, enrolando nessa matéria de falar, então, estavam condenando o governo do passado por isso, agora esse governo acontece a mesma coisa, né, e é um negócio que é difícil de você fazer o contraponto. Assim, não sei se a gente também precisa fazer o contraponto nesse caso, porque tem uma diferença muito grande de um governo que incentivava o desmatamento, que incentivava a queimada, que dava declarações esdrúxulas sobre o que estava acontecendo, que negava os dados do INPE, né, e que foi trocar a direção do INPE, porque, não pode divulgar isso e tudo mais, que sucateou o IBAMA, né. O INPE quase fechou no governo anterior, então não dá para comparar um governo que ele incentivava e um governo que, sim, ele está tendo dificuldades de gestão para lidar com isso. Essa dificuldade de gestão, ela se percebe muito por uma falta de foco na articulação, uma falta de foco na política interna. Nesses últimos 6 meses, principalmente, você percebe um empenho muito grande para articulações econômicas na política externa e essa falta ali de priorizar o que está acontecendo aqui dentro, né? Não só na área ambiental, mas nesse foco na área ambiental é muito triste você perceber que uma figura como a Marina Silva, ela está lutando em diversas frentes e em muitos momentos ela parece estar sozinha, ela não parece ter o apoio de outros ministérios, aquilo que se pregou no início do governo, que é os ministérios eles trabalharem em conjunto para poder suas políticas refletirem ali no diálogo, o que está acontecendo, as demandas de cada um, isso não parece ter acontecido. E a Marina Silva ela foi chutada de lado em diversos momentos. Então, na hora que precisa do discurso ambiental para poder falar fora do Brasil, aí puxam a Marina Silva. Agora aqui dentro, meio que deixam ela de escanteio. Isso é um problema que tem que se cobrar o governo para se resolver isso, assim. É uma falta de articulação com o Congresso e é uma falta de diálogo dentro dos próprios ministérios, o que não retira essas informações, não desmente essas informações que a Thaís estava comentando agora há pouco, porque a gente tem que aceitar o fato que a gente não vai dar conta de resolver isso com muita facilidade ali, e do dia para a noite. Não dá, tanto por conta das mudanças climáticas, quanto por conta da falta de pessoal. Agora, as coisas se acumulam. Se você não resolve um problema ou não dá atenção para aquilo da maneira devida, aquilo vai se juntar a outro problema logo na sequência. Então a gente tem o crescimento de queimadas criminosas na região amazônica. Aí daqui a pouco a gente tem uma nova onda de incêndios no Cerrado e vai vir ainda um período de seca maior ainda no Pantanal que vai resultar em incêndios. Isso é uma coisa que a gente já sabe de agora. Se a gente chegar na metade do ano e a gente tiver incêndios descontrolados, queimadas descontroladas no Pantanal e no Cerrado, que já começou, aí é meio difícil de você dizer, olha, o governo não tá fazendo merda, porque isso é algo que a gente sabe que vai acontecer. Então é o que dá para planejar de agora. Dá para fazer esse planejamento. Como que vai se lidar? A gente tem que contratar pessoal, a gente tem que conseguir verba, que se trabalhe para conseguir verba, para se reorganizar os trabalhos do IBAMA, para você poder contratar brigadista, para trazer os militares para trabalhar em conjunto, os militares que eles têm sabotado diversas ações do governo, têm sabotado ações contra o garimpo ilegal, têm sabotado ações de ajuda a território indígena, eles têm sabotado, eles têm se negado a trabalhar. Então isso significa que se precisa colocar mais peso para que eles façam o trabalho deles, porque é muito dinheiro, é muito pessoal que não está fazendo nada, tá? Em episódios anteriores a gente comentou aqui sobre a ausência das Forças Armadas na distribuição de água com carros-pipa em regiões do semiárido, que é uma função deles, eles deveriam fazer isso e não fizeram. Então você teve muita comunidade que ficou sem água e ainda está sem água, né? Ainda está sem assistência. Então você percebe que está faltando pesar a mão, está faltando um governo que ele consiga
consiga puxar as rédeas e falar ali, todo mundo precisa fazer o seu trabalho, os ministérios precisam dialogar, não está acontecendo. Então é uma crítica que a gente faz ao governo, mas sem deixar de lado essas dificuldades maiores que elas aparecem de você herdar um governo sucateado com a intenção de devastar, que era o que o governo anterior fazia. Excelente. E você mencionou o semiárido, Rodrigo, falou sobre vários biomas. Queria chamar a atenção também para o bioma da Caatinga, que geralmente não está dentro dessas preocupações, né, com desmatamento, com incêndio, mas é um dos biomas mais ameaçados hoje em dia no Brasil. É um bioma endêmico daqui, então assim, a Caatinga só tem aqui. Então assim, quando a gente fala sobre biomas endêmicos, tem que lembrar que é uma riqueza que não existe em nenhum outro lugar do mundo, e as riquezas naturais, elas envolvem muitas coisas, inclusive, assim, questão de pesquisa mesmo. Então, sei lá, uma flor que está desaparecendo lá na Caatinga pode ser, sei lá, a cura para o câncer de mama, sabe? Coisas que a gente acha que não tem nada a ver, mas que perder algo desse sentido é uma perda, assim, muito grande, né? Então, assim, só chamar a atenção para essa informação, porque só para a gente se lembrar, né, que a Amazônia é importantíssima, mas a gente tem outros ambientes, outros biomas que também estão ameaçados e que também merecem a nossa atenção. Nesse caso, até para complementar, ali você tem um problema de avanço do agronegócio. Que a gente às vezes fala em agronegócio, a gente pensa no centro-oeste, mas o agronegócio ele avança por regiões da Caatinga, ele avança pelo semiárido, ele avança pelo norte. E aí a gente tem que lembrar, pelo menos para quem, né, fez ali um bom ensino fundamental e ensino médio, quando você fala de ecossistemas, quando você fala de biomas, a gente não tem fronteiras rígidas. Esses biomas, eles se entrelaçam nessas fronteiras. E na medida em que você corrompe um bioma que você tem esse nível de desmatamento, você tem fauna e flora desegrada. Então isso, você está destruindo um bioma, você vai afetar os outros também. Você fala de assoreamento, você fala de rios que estão secando, e você fala de doenças que se alastram, porque você não tem mais o modo como aquele bioma funcionava, o modo como aquele ecossistema funcionava na hora que ele se desregra. Isso afeta diretamente também. A sociedade afeta. A gente está tendo doença, está tendo surto de doença à torta direito, não é à toa, gente. A gente está corrompendo os ecossistemas num nível que a gente já ultrapassou a chamada linha vermelha, já que a gente está falando tanto de linha vermelha. E esse é um caso, um bioma que ele corre isso de desaparecer. Desaparecer, um bioma que ele é só daqui e ele pode desaparecer. A gente já está começando a ter regiões desérticas no país. E essas regiões desérticas, elas não são regiões, aqui, cadê o agronegócio aqui? Não, o agronegócio não está aqui. Ele está no entorno, ele está destruindo outros biomas no entorno, está destruindo ecossistemas no entorno, e aquilo faz com que você crie regiões desérticas. Aquilo faz com que você tenha regiões que elas vão sofrer muito mais com alagamento, por exemplo. E quando vem uma chuva intensa, você não tem a vegetação que ela vai conter aquela chuva. E isso faz parte do processo de desertificação e do avanço de pragas também. Então, o problema ele é gigantesco, ele é complexo, e toda vez que se fala disso, parece só que você está falando, não, então não pode ter plantação aqui? Bom, em algumas regiões sim, você não pode. Em algumas regiões sim, você não deve ter extração de minério. Em algumas regiões sim, você tem que barrar o agronegócio. E parece que é um pecado você dizer isso, aí fica todo mundo cheio de dedos e falar, tem que barrar o agronegócio em algumas regiões. Ele não pode chegar até lá. E onde ele chegou, ele tem que retroceder. Porque se ele não retroceder, o desastre já começou a acontecer. Excelente, cara. Muito, muito bom que vocês comentaram aqui sobre esse tópico. E, assim, tinham outros tópicos aqui na pauta que eu já cortei. Eu ia, inclusive, tentar estrear um novo momento aqui no Midcast, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade. Mas eu quero pensar só um link desse momento aqui que eu cortei, que acho que vocês já devem imaginar qual que eu vou puxar aqui. Pena que a Ana Raíssa não está presente, que é o Ciro Gomes no navio da Xuxa. Eu queria que vocês fizessem algum breve comentário sobre como vocês viram esse belo encontro aí do Ciro Gomes com a Xuxa no navio dela, aproveitando, Ciro Gomes acho que finalmente aproveitando a aposentadoria, né? O que me chocou, eu vou só falar que o que me chocou dessa notícia foi saber que Ciro Gomes é casado com uma ex-paquita. Cara, isso me chocou também. Eu não sabia dessa informação. Ele é casado com uma ex-paquita? Sim, Ana Raíssa, que foi você ou a Ana que trouxe, Thaís, essa informação? Eu acho que fui eu, porque eu acho que eu vi alguém comentando aqui sobre a esposa dele. É Gisele. Eu não sei qual era o nome dela de paquita. Vamos descobrir. Gente, eu só ia falar que eu fiquei chocado de saber que a Xuxa tinha também esse esquema de cruzeiro, porque é uma moda agora. O Neymar tem, um monte de gente, né? Tipo, virou um negócio, né? Não sei.
pra quê? Pra poder ter cassino também junto? O que é? Muitos É acabam dinheiro. usando isso, Dinheiro é o nome, assim, cara. Eu sei que é As dinheiro. pessoas querem ganhar muito dinheiro. Aí eles fazem isso. Na real, eu acho que o Ciro Gomes ele deveria investir num novo tipo de negócio, já que ele tá de férias, agora ele é esse senhor aposentado, né? Eu real consigo imaginar o Ciro Gomes com um programa tipo a Mauri Júnior, sabe? Aí ele vai frequentar algumas festas, ele vai nos cruzeiros, aqueles programas de viagem da GNT. Acho que ia cair bem, assim, sabe? Imagina Ciro Gomes com um microfoninho, uma bebidinha de lado ali, entrevistando as pessoas, curtindo com aquela musiquinha de fundo, W de fundo. Imagina o Ciro Gomes no show do W. Isso eu assistiria. E precisa ter ele ao vivo ali, né? Porque ele tá com esse negócio dessa newsletter dele já faz quase um ano e não tá virando, né? Porque não tem essa presença de palco dele, a possibilidade de dar um pescotapa, né? E aí movimenta já um pouco a entrevista. Esse negócio só da news aí, acho que não virou, não. Tá muito simples, né? Muito calmo, né? Vou aproveitar isso aqui pra fazer uma cobrança, porque, pô, cara, assim, a gente tá falando do Ciro, mas a gente esquece que o Ciro, ele é um escritor, né? O Ciro, o livro dele bombou antes, esgotou na Amazon, você não encontrava pra comprar. E aí, cara, cadê o próximo volume? Porque a gente cobra todos os escritores pra lançar mais e até agora não tem um novo livro do Ciro. Cadê? Não era pra ser uma duologia, uma trilogia? Então tá faltando. Senta a bunda e vai escrever. Deixa o homem, rapaz. O homem agora tá aposentado, indo pra cruzeiro. Deixa ele descansar. Vamos Daqui lá. a pouco tem foto do Ciro igual o R.R. Martin lá, né, na bolha, lá brincando numa bolha de plástico. Pô, mas aí então você tá dizendo que pode ser que a HBO algum dia faça uma série do livro do Ciro? É isso? Olha só, cara. Depois desse Parabéns. Furo. Isso aí é furo. É aqui que você escuta primeiro. Vamos lá então, fechamos aqui os tópicos, acho que a gente já falou sobre tudo aqui que estava na pauta. Tinha a questão do Ministério da Saúde, né, suspendendo a orientação sobre o aborto, mas a Thaís já comentou junto da fala do Lula, né, sobre a questão do golpe de 64. Então agora, Thaís, voltamos com as cartinhas da Xuxa em 2024, porque foi tolhido o seu direito de ler os comentários aqui no último episódio, a ditadura de Rodrigo Hipólito no último episódio, né, que barrou os comentários. Mas vamos lá, Thaís, volte com as cartinhas da Xuxa, por favor. Pois então, estamos de volta. Eu vou começar aqui com o comentário do Eduardo no Twitter, que ele disse que o único problema desse episódio é não ter paródia. Inclusive, assim, fico muito feliz em ver os nossos ouvintes clamando pela volta da paródia, né? Assim, a gente se sente estimulado para fazer novas paródias cada vez melhores para vocês. Aqui no Instagram, doutora Vera Abud disse: já estava triste de tanto esperar. Estamos de volta, Vera. Não precisa mais ficar triste. Obrigada por ter nos esperado. Vini disse no Spotify: ótimo episódio. Não esqueçam de engajar o pessoal contra o PL 5054 do Mourão, que visa anistiar todos os envolvidos no dia 8 de janeiro. Está em consulta pública no site do Senado. Abraço. Ainda está aberta a consulta, vocês sabem? Sim, a gente inclusive comentou aqui, acho que um pouquinho antes de você entrar, a gente comentou sobre isso. Ah, beleza. O Lucas Ramos disse: graças a Deus, achei que tinha ficado órfão. Jamais, a gente prometeu que iria voltar. E, para finalizar, eu vou ler aqui o comentário da Andrea Cantejani, que ela disse: episódio perfeito e necessário. Ah, não vale CLT para vocês, férias somente de 10 dias. Como assim, André? Você ainda disse que gosta da gente, desejando que a gente trabalhe sem férias. Não faça isso, não. Deixa a gente descansar, que a gente volta renovado, alegre, feliz, sorridente. Até porque o Midcast nem tem condições de comprar, né, de pagar 20 dias de férias. Se vocês quisessem vender, o Midcast não tem caixa para isso, então nada feito. Thaís, temos aí apoiadores na categoria Cartinhas da Xuxa para... Temos sim. Temos nossos apoiadores: Elisnei Menezes, Liane do Espírito Santo, Eduardo Vasconcelos, Gabriel Pires, Reni Barcelos, Daniel Ribeiro e Paulo Felipe Cousani. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Exatamente. Para ter o seu nome citado aqui, neste momento, é só apoiar lá no apoia.se/Midcast na categoria Cartinhas da Xuxa.
né, que é R$20, né, 20 janjas por mês. E Rodrigo Hipólito, nós temos a categoria Beijo da Lhama, que é para quem apoia com R$50. E nós temos um ouvinte, o Rafael Cavalcante, que nos apoia nessa categoria, só que lá no Apoia-se está escrito o seguinte, ó, categoria de R$50 ou mais, um beijo da Lhama. Além de falar bem de você para o seu chefe, então, Rafael, diga aí o nome do seu chefe, passa o e-mail dele que a gente vai falar bem de você para ele. Ainda vamos tentar convencer a nossa Lhama de te mandar um beijo durante a gravação. Então, chegou esse momento, Rodrigo, você gostaria, por obséquio, de mandar um beijo para o nosso querido ouvinte Rafael Cavalcante? Cara, por R$50 eu dou até mais do que um beijo. Então fica aí, ó, um beijo molhado da Lhama pra Rafael Cavalcante. Meu Deus. Isso me lembrou aquele programa de João Gordo que tinha na MTV, Garganta e Torcicolo, que tinha o beijo da ovelha Giselda. Lembro muito bem, lembro. Meu Deus, eu crente que o Rodrigo ia me xingar por botar ele no fogo. Ele resistência, ele incorporou. Uma resmunguice, uma pô. coisa típica dele, assim, né? Pô, 50 conto, cara. Tá louco, meu amigo. É sempre assim, quando você acha que ele vai pra direita, ele vai pra esquerda. Né? Tu balançou a nota, é fácil. Balançou a nota na minha frente, bora lá. Então, ouvintes, se quiserem ter essa mesma experiência que o Rafael acabou de ter aqui neste episódio, espero que ele escute até o final, né, do episódio, para ter escutado esse belo momento, apoie o Midcast na categoria Beijo da Lhama. É isso, gente. Este podcast foi apresentado por Victor Souza, Rodrigo Hipólito, Thaís Kisuki e Senhor Basso. Basso, muito obrigado aí por mais uma vez estar aqui presente com a gente. Agregou demais no episódio hoje. Espero que você volte mais vezes ao longo desse ano, hein? Eu também espero. Estamos aí chamando a gente bem. Espero que alguma vez que eu não tava tentando me lembrar o último episódio que eu fui participar, mas também tinha algum comentário, algum assunto espinhoso de política internacional e agora caiu de novo, né? E aí eu falo, gente, pode me chamar para um tema mais leve, sabe? Também que eu tô aceitando, tá? Com as pautas que o Brasil tá proporcionando vai ser difícil, cara. Talvez numa pauta sem tema internacional, então. Fica combinado a próxima. Então, esse podcast também teve edição aqui desse que vos fala, Victor Souza. As nossas redes sociais são @podcastmid no Instagram e no Twitter e @midcast, não sei se é @, né? Mas procura por Midcast Política lá no Blue Sky, também que você nos encontra. Também temos aí o nosso canal do WhatsApp, que é bit.ly/midcast-zap, tá na descrição do episódio, caso você queira receber conteúdo por lá também. E deixo aqui para vocês também divulgarem suas redes sociais antes do tchau final. Eu tô no Twitter como @LhamaNaLama e você também me encontra como Rodrigo Hipólito no Blue Sky. Eu tô como Thaís Kisuki em várias redes sociais. Procura lá pra ver se acha. Eu tô como @Senhor Basso somente no Twitter e nenhuma outra rede. Excelente, então valeu, gente, muito obrigado aí por compartilharmos juntos essa noite de quinta-feira para gravarmos sobre temas tão delicados, né, e tranquilos, e até a próxima semana. Tchau, tchau, valeu! Valeu, falou! Tchau! Tchau!